Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que vocês estão vendo o vídeo, né? A professora tá aqui de volta e hoje a gente vai trabalhar com o material do 7º ano. Semana passada a gente trabalhou com o do 6º, que é importante para todas as séries. Essa semana a gente vai trabalhar com o material do 7º ano. E qual que é o tema de hoje? Território em movimento. E aí a gente já vai falar junto com as transformações do território de São Paulo. Quando eu falo em território em movimento, eu tô falando de ciclos econômicos, eu estou falando de expansão. E aí a gente tem São Paulo como exemplo, porque São Paulo é uma grande capital, é um grande estado, e a movimentação aqui ocorreu desde sempre. Aí você consegue ter uma noção do que aconteceu no Brasil inteiro observando São Paulo. Quando eu falo território em movimento, o que vem na cabeça? O território andando? Não, né? Com certeza não. Quando eu falo de território em movimento, eu vou estar falando para vocês de mudanças que acontecem, de pessoas que chegam, de pessoas que saem, expansão de rodovias, construção de estradas, indústrias, as cidades que crescem. A gente tem um exemplo da nossa cidade, eu falo de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto cresceu muito com o ciclo do café, que a gente vai falar também durante essa aula. Então, toda vez que eu falo de território em movimento, eu tô falando do crescimento, da mudança, da chegada, eu tô falando de estradas, eu tô falando de rodovias, eu estou falando de indústrias, eu estou falando de ciclos econômicos que se encerram e se iniciam. Combinado, pessoal? Então, toda vez que eu falo de território em movimento, eu estou falando das mudanças que acontecem no território. E aí a gente vai tirar São Paulo como um exemplo. Então a gente vai aglutinar dois conhecimentos. Dentro de território e movimento, a gente vai citar São Paulo como exemplo. E aí, pessoal, continuando falando em território e movimento, a gente vai falar de algumas atividades econômicas que aconteceram no Brasil nesse período. A gente começa com o ciclo do pau-brasil, no século XVI, quando os portugueses traíam a madeira daqui e mandavam para o país deles, né? Que era, na época, nossa metrópole, a gente era colônia. Tem a cana-de-açúcar também, que teve seu ápice entre os séculos 17 e 18. Já no século 18, junto ainda com o ciclo da cana-de-açúcar, a gente também tinha o ciclo do ouro, principalmente em Minas Gerais, né? Por isso o estado tem esse nome, Minas Gerais. E por último, a gente fala aí do ciclo do café, no século 19. Esse acontecendo dentro do estado de São Paulo, tá? E aí, quando eu vou falar de ciclo de café, eu vou falar do principal produto de exportação do Brasil. E ele aconteceu principalmente aqui no interior de São Paulo. Ribeirão Preto, hoje já não é mais a terra do café, mas Ribeirão Preto foi a terra do café. O nosso hino aqui de Ribeirão, ele é uma homenagem ao ciclo do café também, né? Onde a gente teve um crescimento muito grande da região. A gente vai falar aí dos barões do café, né? A gente teve abertura para novas áreas agrícolas, tá? Gerou muita riqueza para nossa região, e não só para nossa região, tá? Para todo o interior de São Paulo. Esse foi um dos ciclos assim mais importantes para a região de São Paulo. E aí, ainda sobre o ciclo do café, o que a gente vai ter aqui dentro de São Paulo? Construção de novas ferrovias para transportar toda a produção para Santos. Também teve ali, ó, o Vale do Paraíba foi muito valorizado, e o Oeste Paulista, né? O ciclo do café aconteceu também muito forte no Vale do Paraíba. A gente teve a abertura de novas áreas agrícolas, como eu já falei. A gente teve o crescimento das cidades. A gente teve chegada de milhares de imigrantes para ajudar na colheita do café, tá? Então isso, gente, movimentou todo o território. Isso expandiu a cidade, isso aumentou o número de habitantes, tá? E aí a gente tá falando de quê? Ao mesmo tempo de São Paulo, como eu falei para vocês, e do quê? Território em movimento, tá? Eu vou frisar isso bastante. Por quê? Porque quando eu falo em território em movimento, vocês não podem pensar, de repente, nos transportes que vão e vêm, nas pessoas que vão e vêm. Não, o território se movimentando é ele se expandindo, ele criando novas fontes econômicas. Com isso sim vai vir mais pessoas, mais fábricas. Então eu vou repetir isso muitas vezes, porque isso tem que ficar gravado aqui, ó, na cabecinha de vocês, tá? Mas pra gente falar melhor sobre o ciclo do café, que ele é uma das últimas etapas da questão da movimentação do território, vamos falar um pouquinho lá atrás, tá? Vamos voltar um pouquinho e vamos falar aí da exploração do pau-brasil, tá? A questão da exploração do pau-brasil, o que aconteceu? Era ali no litoral, na Mata Atlântica.
prática, né? Mas essa atividade ajudou a criar caminhos para o interior, porque eles tinham que recuar ali um pouco para poder retirar essa madeira, fazer assentamentos indígenas e dos escravizados, tá? Mas na época, principalmente dos indígenas e dos africanos. E eles ficavam assentados por ali, tá? Isso foi a primeira movimentação que a gente teve, foi a do pau-brasil. Depois a gente teve a produção da cana-de-açúcar, que contribuiu para a definição e organização do território, por meio das capitanias hereditárias e sesmarias no Brasil. São dois termos aí que vocês vão ouvir falar bastante quando a gente fala de colonização, tá? As capitanias eram grandes faixas de terra que iam da costa até a linha do Tratado de Tordesilhas, que a gente não vai se aprofundar muito, mas é aquele tratado que dividiu o território ali que na época era da colônia de Portugal e Espanha, dividiu o pedacinho que seria de Portugal e o restante da Espanha. Esse é o Tratado de Tordesilhas. E as sesmarias, que eram parte de terras concedidas para uso de colonos. Era uma subdivisão das capitanias, tá? Então eram pedacinhos de terras que eram dados para os colonos trabalharem ali. Mas não é dado assim de que era dele, ele produzia, ele tinha lucro, não. Ele trabalhava e ele também voltava para a coroa, tá bom? Isso eram as sesmarias. Logo após a questão do açúcar, veio a exploração do ouro, que foi iniciada no século XVIII e foi marcada pela economia mineradora. Ajudou a impulsionar a ocupação das regiões do interior do Brasil. Esse período favoreceu a abertura de novas rotas, construções de mais estradas, surgimento de áreas de povoamento pelo Brasil. O que é isso? Conforme ia explorando as minas, achando minas novas, aquele lugar ali se tornava habitado, porque eles ficavam ali na região. E aí ia aumentando e expandindo. O território de Minas Gerais tem esse nome Minas Gerais porque lá teve uma grande exploração de ouro. São as minas de ouro. E por isso tem esse nome. Ali na região de Minas Gerais, Ouro Preto e os arredores, a quantidade de ouro era extraída com o trabalho dos africanos escravizados. E aí vem alguns ditados populares, que aqui agora não vem ao caso, porque senão a gente vai tirar o foco. Mas a mão de obra ali era escravizada. Nessa época, a mão de obra era escravizada. Então, eles não usavam trabalhadores remunerados. Eles retiravam esse ouro, que era mandado aí para a metrópole, que quem usufruía deles eram os grandes, os ricos. Não voltava nada da mão de obra, que a mão de obra era totalmente escravizada. E com isso também teve a abertura de caminhos ali, né? As estradas reais foi aberto para escoar essa produção. Então, assim, ó, quando você vê qualquer um desses ciclos, para escoar essa produção, tinha que criar novas estradas, novas ferrovias, jeito dela chegar no litoral, porque o transporte na época era feito por navios únicos exclusivamente. E as riquezas retiradas aqui eram todas levadas para Portugal, e Portugal que negociava elas, porque a gente era a colônia, inclusive na época do ciclo do café. Tinha os barões de café e tudo. Mais para frente aí teve a questão da gente se tornar independente, né, um país, Dom Pedro ter ficado aqui, mas durante muito tempo isso foi explorado e levado para metrópole. Então, pra gente concluir esse assunto de hoje, que ele não é grande, tá? Ele é um pouco complexo. Vamos fazer uma pequena retomada. A gente falou aqui dos vários ciclos de movimentação do território brasileiro, que ajudou a aumentar o território brasileiro, que ajudou a expandir. A gente falou do pau-brasil, a gente falou do ciclo da cana, a gente falou do ciclo do ouro, do ciclo do café. Quando a gente falou do ciclo do café, a gente falou de qual estado? Do nosso, né? Do que a gente mora. Estado de São Paulo. Falamos que isso também é da região de Ribeirão Preto. A região de Ribeirão Preto foi uma grande produtora de café. A gente tem que lembrar aí, ó, esse eu não falei no vídeo, tá? Que a produção do Vale do Paraíba, que foi um grande produtor de café, ela era escoada principalmente pelo Porto de Santos, tá? Com todas essas movimentações que eu falei para vocês, que pode parecer um pouco confusa, elas ajudaram a expandir o quê? Rodovias, ferrovias, portos, futuramente, assim, com o passar dos anos hoje, aeroportos, né? Hoje em dia isso ainda reflete, porque são coisas que começaram a acontecer lá atrás. Hoje a gente tem universidades importantes, né, nos pontos que foram a foco desses ciclos. Aumentou a industrialização, o número da população. Por quê? Porque a população procura lugares para trabalhar e para ter um certo conforto. Então, aonde tem a produção, vai sempre ter mais população, mais indústria, mais comércios, mais estradas. Hoje no Brasil é principalmente rodovia, mas lá naquela época teve muita ferrovia, sim, que escoava a produção do centro do país para os portos. Então, esse é um assunto assim, ele não é extenso, porém, ele é minucioso. Você tem que entender aonde aconteceu e o que isso causou. Então, quando eu falo de movimento do território, eu estou falando das expansões econômicas, dos ciclos que aconteceram e como
como eles aconteceram, o que eles trouxeram para o país. E aí, repetindo de novo, para macetar, para vocês lembrar, aumentou população, rodovia, ferrovia, aumentou indústria, aumentou as cidades, né? As cidades cresceram, principalmente as cidades do interior. E aí, São Paulo em si é o exemplo disso, porque em São Paulo a gente teve o ciclo do café, em Minas a gente teve o ciclo do ouro, o pau-brasil foi em todo o litoral, cana-de-açúcar no Nordeste. Foram as principais regiões. Isso ajudou a expandir o território, tá? A crescer o território. Por isso também hoje essas regiões são as mais habitadas, porque foram regiões intensamente exploradas. E aí eu termino por aqui, galerinha, mas eu vou pedir para vocês, lembra que eu sempre peço alguma coisinha, assim, principalmente para os meus alunos fazer, mas eu quero lembrar vocês que não só os meus alunos, tá? É importante que vocês anotem, que vocês estudem, porque você pode estar estudando aí para sua prova e você escrevendo, você memoriza melhor. Então, com base no que a gente falou aqui hoje, né, com base nos exemplos e estudo, como podemos definir o que é um ciclo econômico no Brasil? Eu quero que vocês escrevam para mim no caderno de vocês, levem para eu dar visto, isso vai valer ponto positivo. O que é um ciclo econômico? Eu falei aqui de alguns ciclos econômicos: pau-brasil, cana-de-açúcar, café, ouro. Então, o que é um ciclo econômico? Pesquisa, vê o vídeo, leva para mim em sala e a gente vai corrigir junto. Beijo, galerinha, ó. A gente se vê na próxima.